A noite chega e, junto com o silêncio, muitas vezes chegam também os pensamentos que mais cansam a alma. Há batalhas que ninguém vê, preocupações escondidas no coração, medos silenciosos e uma sensação de peso que parece acompanhar cada passo. Mas antes de dormir, existe um lugar seguro onde a alma pode descansar: a presença de Deus. E é nesse momento de entrega, de fé e de confiança que eu me coloco debaixo da proteção da Santa Cruz, pedindo que toda a escuridão seja afastada e que a paz do Senhor tome conta da minha vida. Hoje, eu uno minha oração à poderosa intercessão de São Bento, lembrando que nenhuma força contrária é maior do que a luz de Deus. Enquanto o mundo desacelera e o coração busca descanso, eu escolho entregar minhas preocupações ao Senhor e declarar que minha casa, minha mente, minha família e meus caminhos pertencem a Deus. Esta oração não é apenas palavras repetidas, mas um ato de fé sincero, um clamor por proteção, direção e livramento em todas as áreas da vida. Nesta noite, eu me coloco diante de Ti, Senhor Jesus, carregando no peito tudo aquilo que ninguém vê, as preocupações silenciosas, os pensamentos que cansam a mente e as dores que se escondem atrás de um sorriso cansado. Debaixo da proteção da Santa Cruz, eu respiro profundamente e entrego ao Teu coração cada peso que tem roubado minha paz. Assim como São Bento permaneceu firme em meio às tentações e perseguições, eu também desejo permanecer de pé, não pela minha própria força, mas pela Tua presença que sustenta os cansados. Tua palavra declara: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nesta noite eu corro para Ti, porque reconheço que somente o Senhor conhece as batalhas travadas dentro da alma humana. Quando o medo tenta dominar meus pensamentos, quando as preocupações parecem maiores do que minhas forças, lembra-me que a cruz de Cristo não é símbolo de derrota, mas de redenção, esperança e vida verdadeira. Senhor Jesus, quando eu declaro: a cruz sagrada seja a minha luz, eu rejeito toda direção que não vem de Ti e peço que meus passos sejam conduzidos pela verdade do Evangelho. Não permitas que meu coração seja guiado pela ansiedade, pela revolta, pela mágoa ou pelas vozes que tentam me afastar da Tua vontade. Que a luz da Tua presença ilumine os lugares escuros dentro de mim, cure os pensamentos confusos e acalme tudo aquilo que hoje me impede de descansar em paz. Assim como está escrito no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Eu escolho confiar que nenhuma escuridão é maior do que a Tua autoridade. E se alguém que ora comigo nesta noite desejar, pode escrever nos comentários a frase: a cruz sagrada seja minha luz, como um sinal simples de fé e entrega diante do Senhor. São Bento, homem de oração e vigilância, intercede por todos aqueles que nesta noite enfrentam lutas invisíveis, perseguições silenciosas, invejas, palavras maldosas e ambientes carregados de desunião. Muitos chegam até este momento de oração sentindo o coração cansado por causa das atitudes humanas, por falsidade, traições e decepções que feriram profundamente suas emoções. Mas Jesus nunca ensinou a responder ao mal com o mal. Por isso eu te peço, Senhor, livra-nos da maldade sem permitir que ela transforme nosso coração. Dá-nos discernimento para nos afastarmos do que destrói a paz, mas também dá-nos sabedoria para permanecermos firmes, sem ódio e sem vingança. Tua palavra diz em Romanos 12, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E eu oro para que essa verdade governe minha vida, mesmo nos dias mais difíceis. Pai amado, visita agora aquele coração aflito que já tentou ser forte o dia inteiro, mas que ao cair da noite sente o peso das lágrimas presas, do medo do amanhã e da sensação de não conseguir continuar. Tu conheces os pensamentos que ninguém compartilha, os medos escondidos e as noites mal dormidas. Por isso eu te peço, toca profundamente esta alma cansada e derrama a paz que o mundo não consegue oferecer. Jesus disse aos discípulos,
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. E é essa paz que eu peço nesta noite sobre minha casa, minha mente e minha família. Que todo ambiente carregado de tensão seja alcançado pela serenidade da tua presença e que o descanso venha como um abraço silencioso do céu sobre aqueles que já não sabiam mais como suportar certas dores. Senhor, guarda meus pensamentos enquanto eu descanso e não permitas que as armadilhas do inimigo encontrem espaço dentro da minha mente. Se houver palavras negativas lançadas contra mim, olhares de inveja, desejos de destruição ou qualquer intenção maligna escondida, que tudo seja desfeito pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Não porque eu seja merecedor, mas porque pertenço a Ti e confio na Tua proteção. Assim como está escrito no Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu descanso na certeza de que o Senhor continua vigiando aqueles que clamam pelo teu nome com sinceridade. E se alguém desejar apresentar nesta oração o nome de um familiar que precisa de proteção, que faça isso com fé e esperança, sabendo que Deus vê até aquilo que não conseguimos explicar em palavras. Jesus querido, fortalece aqueles que estão perdendo as forças por causa das lutas da vida. Há pessoas nesta oração enfrentando enfermidades, dificuldades financeiras, conflitos familiares e portas fechadas que parecem nunca se abrir. Existem mães chorando pelos filhos, pais aflitos dentro de casa, jovens lutando contra pensamentos escuros e pessoas que já não conseguem enxergar saída para seus problemas. Mas a tua palavra nos lembra em Isaías 40, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu peço que esse renovo alcance agora cada coração abatido. Que nesta noite o Senhor devolva a coragem para continuar, a esperança para recomeçar e a fé necessária para enfrentar mais um dia sem desistir. São Bento, exemplo de firmeza espiritual, ajuda-nos a permanecer vigilantes diante das tentações que tentam afastar nossa alma de Deus. Vivemos cercados de distrações, de caminhos que parecem fáceis, de propostas que enfraquecem a fé e de situações que roubam a comunhão com Cristo. Por isso eu peço, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo desperte em nós um coração atento à Tua voz. Que eu não seja dominado pela raiva, pelo orgulho ou pela vontade de retribuir as feridas recebidas. Ensina-me a responder com sabedoria, silêncio quando necessário e confiança em Ti. Pois está escrito em Efésios 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e é dessa força espiritual que precisamos para vencer as batalhas invisíveis que ninguém mais consegue perceber. Nesta noite, eu também te entrego minha casa, Senhor. Que cada cômodo seja alcançado pela Tua presença e que todo ambiente marcado por tristeza, desunião ou angústia seja preenchido pela paz de Cristo. Guarda aqueles que dormem sob este teto, protege os que estão longe e visita os familiares que se encontram afastados emocionalmente ou espiritualmente. Onde houver palavras duras, leva reconciliação. Onde houver frieza, leva amor. Onde houver medo, leva esperança. Assim como Josué declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu desejo que minha família seja conduzida pela Tua verdade e sustentada pela Tua misericórdia todos os dias. Pai querido, há pessoas ouvindo esta oração enquanto lutam silenciosamente contra a ansiedade e o desânimo. Algumas perderam a alegria, outras sentem o coração apertado, sem conseguir explicar o motivo, e muitas carregam feridas antigas que ainda machucam profundamente. Mas Tu és o Deus que vê aquilo que ninguém percebe. O Senhor conhece cada lágrima derramada em segredo, cada noite difícil e cada oração feita em silêncio. Por isso eu peço, derrama cura emocional sobre os Teus filhos e filhas nesta noite. Que a Tua presença alcance até os lugares mais feridos da alma.
E se alguém desejar escrever apenas a palavra fé nos comentários, que isso represente um pequeno ato de confiança de que Deus ainda está trabalhando mesmo quando tudo parece parado. Jesus, ensina-me a descansar verdadeiramente em Ti. Muitas vezes meu corpo até para, mas minha mente continua acelerada, preocupada, cansada e sem paz. Eu entrego ao Senhor os problemas que não consigo resolver sozinho, as respostas que ainda não chegaram e os caminhos que parecem incertos. Tua palavra declara em Filipenses 4: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica. E é exatamente isso que faço agora. Eu coloco diante de Ti aquilo que me aflige e peço que o Teu cuidado me acompanhe durante toda esta noite. Que o sono venha acompanhado de tranquilidade e que amanhã eu acorde fortalecido pela Tua presença. São Bento, que Tua lembrança inspire em nós uma vida mais próxima de Deus, mais firme na oração e mais vigilante contra tudo aquilo que tenta destruir nossa comunhão com Cristo. Que a Santa Cruz permaneça diante dos nossos olhos como sinal de amor, entrega e vitória do Senhor Jesus sobre o pecado e sobre a morte. Quando eu sentir medo, lembra-me da fidelidade de Deus. Quando eu me sentir fraco, lembra-me de que Cristo continua sustentando aqueles que confiam nele. E quando eu não encontrar palavras para orar, que o Espírito Santo interceda por mim com misericórdia, conduzindo meu coração novamente para a esperança e para a confiança no Senhor. Nesta noite, eu permaneço sob a proteção da Santa Cruz, confiando que Jesus Cristo continua sendo caminho, verdade e vida para todos aqueles que o buscam com sinceridade. Que a luz do Senhor ilumine meus passos enquanto descanso e que nenhum mal tenha poder sobre minha mente, minha casa e minha família. Se esta oração falou ao coração de alguém, que continue acompanhando este canal para fortalecer sua fé através de mais momentos de oração e esperança diante de Deus. Que Cristo permaneça guardando cada vida aqui presente, hoje e em todos os dias. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante da Tua presença com o coração aberto, trazendo aquilo que muitas vezes escondo até das pessoas mais próximas. Pela intercessão de São Bento, homem de fé, perseverança e obediência, eu te peço que toda influência contrária ao bem seja desfeita pela Tua luz. Que toda inveja silenciosa, toda palavra carregada de maldade e toda intenção que tenta roubar minha paz percam completamente a força diante da Tua autoridade. A Tua palavra declara em Isaías 54, versículo 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Que essa verdade alcance agora cada canto da minha vida, trazendo descanso ao meu coração cansado e firmeza aos meus pensamentos. Meu Deus, assim como São Bento permaneceu fiel mesmo em meio às tentações, perseguições e armadilhas, eu também desejo permanecer firme quando os dias difíceis chegarem. Existem momentos em que a alma se sente fraca, confusa e abatida pelas lutas invisíveis que ninguém percebe, mas o Senhor vê tudo. O Senhor conhece cada lágrima escondida, cada preocupação guardada em silêncio e cada batalha travada dentro do coração. Por isso, eu te entrego aquilo que me pesa, aquilo que me inquieta durante a noite e aquilo que parece não ter solução humana. Se alguém que escuta esta oração estiver carregando uma dor profunda, que possa até escrever o próprio nome nos comentários como um ato de fé e entrega diante de ti, não para os homens verem, mas como quem deposita diante do altar aquilo que já não consegue suportar sozinho. Jesus, eu te peço que visites as áreas da minha vida que parecem travadas. Existem portas que não se abrem, sonhos que parecem distantes e situações que se repetem trazendo desânimo. Mas a Tua palavra diz no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor,
que fez o céu e a terra. Eu não quero confiar apenas naquilo que os meus olhos conseguem enxergar, porque sei que o Senhor trabalha até no silêncio. Pela intercessão de São Bento, afasta de mim toda confusão espiritual, todo ambiente carregado e toda influência que tenta me afastar da paz, da sabedoria e da presença de Deus. Pai amado, livra-me das amizades falsas, das aproximações interesseiras e das pessoas que carregam no coração sentimentos destrutivos. Dá-me discernimento para reconhecer aquilo que vem de Ti e aquilo que tenta roubar minha tranquilidade. Que eu nunca pague o mal com o mal, mas que eu aprenda a responder com equilíbrio, sabedoria e verdade. A Tua palavra ensina em Romanos 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que essa orientação permaneça viva dentro de mim todos os dias, principalmente quando eu me sentir ferido, injustiçado ou decepcionado. Senhor, fortalece também a minha casa e a minha família. Que toda desunião, toda palavra dura, toda mágoa antiga e toda frieza sejam vencidas pelo Teu amor. Que a paz do Senhor entre em cada quarto, em cada conversa e em cada coração desta família. Assim como Jesus acalmou o mar revolto, dizendo: cala-te, aquieta-te, conforme está escrito em Marcos 4, versículo 39, eu te peço que o Senhor acalme as tempestades que existem dentro do meu lar. Se alguém estiver orando por um filho, por uma mãe, por um esposo ou por alguém da família, que possa apresentar esse nome diante de Ti com confiança, sabendo que o Senhor conhece cada necessidade antes mesmo das palavras serem pronunciadas. Meu Deus, existem dias em que o medo tenta dominar os pensamentos e enfraquecer a esperança. Às vezes, o coração se sente cercado pela insegurança, pelo cansaço e pela sensação de abandono. Mas a Tua palavra declara no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Que essa verdade se torne forte dentro de mim agora. Pela intercessão de São Bento, afasta toda a opressão, toda a angústia persistente e todo o peso que tenta sufocar a alegria de viver. Que a minha mente seja guardada pela Tua paz e que os meus pensamentos sejam conduzidos pela Tua presença. Jesus amado, eu te peço que me ensines a permanecer firme, mesmo quando as respostas demorarem. Muitas vezes eu não entendo os Teus caminhos, mas desejo continuar confiando em Ti. Assim como Jó permaneceu buscando ao Senhor em meio à dor, eu também quero permanecer de pé, sem abandonar a fé. A Tua palavra diz em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Guarda o meu coração contra o desespero e ajuda-me a descansar no Teu cuidado. Senhor, visita também aqueles que estão cansados emocionalmente. Há pessoas que sorriem por fora enquanto carregam batalhas profundas por dentro. Pessoas que se sentem esquecidas, rejeitadas ou sem forças para continuar. Que neste momento elas sintam o Teu consolo alcançando cada ferida escondida. Assim como Jesus acolheu os cansados e aflitos, dizendo em Mateus 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que esse alívio chegue agora sobre cada vida que ora junto comigo. Que toda tristeza intensa seja substituída pela esperança que vem do Senhor. Pai querido, eu te peço sabedoria para caminhar em tempos difíceis. Não permitas que eu tome decisões movidas pela raiva, pela impulsividade ou pela ansiedade. Dá-me serenidade para esperar o momento certo e humildade para reconhecer quando preciso mudar. Pela intercessão de São Bento, ajuda-me a permanecer fiel aos Teus ensinamentos, mesmo quando o mundo oferecer atalhos perigosos.
Que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, como está escrito no Salmo 119, versículo 105. E se alguém desejar declarar sua confiança em ti, que possa escrever a palavra fé como uma forma simples de lembrar que o Senhor continua sustentando aqueles que não desistem. Senhor Jesus, olha para aqueles que enfrentam lutas financeiras, portas fechadas e preocupações constantes com o amanhã. Tu conheces o esforço de quem trabalha, de quem procura uma oportunidade e de quem carrega responsabilidades pesadas dentro de casa. Que o Senhor traga direção, sabedoria e provisão no tempo certo. A tua palavra diz em Mateus 6, versículo 26, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Ensina-nos a confiar no teu cuidado, sem permitir que a preocupação destrua a nossa paz. Meu Deus, eu te entrego também aquilo que ninguém conhece além de ti. As feridas antigas, os pensamentos silenciosos, os medos escondidos e as dores que ainda não cicatrizaram. Pela intercessão de São Bento, que toda influência maligna seja afastada e que somente a tua presença permaneça sobre mim. Que eu aprenda a viver mais perto de ti, buscando diariamente aquilo que produz vida, paz e verdade. Que os meus passos sejam conduzidos pelo Espírito Santo e que o meu coração nunca se afaste do caminho do bem, mesmo em meio às tentações e dificuldades desta vida. Senhor Jesus Cristo, permanece comigo nos dias bons e também nos dias difíceis. Que eu jamais me esqueça de que o Senhor continua vendo aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Pela intercessão de São Bento, guarda minha mente, meu coração, minha casa e tudo aquilo que colocaste sob meus cuidados. Que toda a escuridão seja vencida pela tua luz e que a minha vida permaneça firmada na tua verdade. Se esta oração tocou profundamente algum coração, que essa pessoa continue acompanhando este canal para permanecer fortalecida na fé, através de mais orações e momentos de busca pela presença de Deus. Senhor Jesus Cristo, neste momento eu me coloco diante da tua presença com o coração aberto, reconhecendo que sem ti eu não consigo permanecer firme em meio às lutas invisíveis que cercam meus dias. Assim como São Bento buscou refúgio na tua palavra e resistiu ao mal com fé perseverante, eu também peço que tua mão alcance minha casa, meu trabalho e minha mente. Que toda inquietação escondida, toda tristeza silenciosa e toda opressão que tenta roubar minha paz sejam dissipadas pela luz que vem de ti. A tua palavra declara no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E é nesse descanso que eu desejo permanecer hoje, mesmo quando meus pensamentos estão cansados e meu coração parece sobrecarregado pelas preocupações da vida. Meu Deus, olha para dentro da minha casa e visita cada ambiente com tua presença. Que a cruz de Cristo permaneça diante de mim como sinal de proteção, esperança e direção, lembrando-me de que o Senhor venceu o pecado, a morte e toda a força das trevas. Que todo peso espiritual lançado contra minha família caia por terra diante da autoridade do nome de Jesus. Se houver palavras de maldade, inveja, desunião ou armadilhas invisíveis tentando alcançar aqueles que eu amo, eu peço que o Senhor quebre essas correntes silenciosas e restaure a paz dentro do meu lar. E se alguém estiver ouvindo esta oração, carregando preocupação por um filho, por uma mãe, por um esposo ou por alguém distante, escreva nos comentários apenas o nome dessa pessoa, entregando-a com fé diante do Senhor, que conhece todas as necessidades antes mesmo das palavras serem pronunciadas. Jesus, tu conheces os momentos em que a mente se torna um campo de batalha, quando o desânimo tenta apagar a esperança e quando o medo faz o futuro parecer escuro. Por isso eu te peço,
Guarda meus pensamentos e não permitas que a confusão domine meu interior. A tua palavra diz em Isaías 41, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que essa promessa alcance agora aqueles que estão cansados emocionalmente, aqueles que dormem preocupados e acordam sem direção. Que o Senhor restaure a clareza da mente, acalme a ansiedade e renove a coragem de continuar mais um dia. São Bento, homem de oração e perseverança, que enfrentou tentações e perseguições, mantendo os olhos voltados para Cristo, intercede para que eu também aprenda a permanecer firme quando surgirem ataques invisíveis contra a minha fé. Que eu não me afaste do Senhor por causa das dificuldades, nem permita que a amargura encontre espaço dentro de mim. Livra-me das influências que afastam minha alma da verdade, das companhias que me enfraquecem espiritualmente e das palavras que tentam me convencer de que estou sozinho. Que eu tenha discernimento para perceber aquilo que me aproxima de Deus e força para abandonar aquilo que destrói minha paz lentamente. Pai amado, eu coloco diante de Ti o meu trabalho, minhas responsabilidades e tudo aquilo que sustenta minha vida. O Senhor sabe das portas que estão fechadas, das humilhações silenciosas e das noites em que o medo da falta tenta dominar o coração. Eu te peço que retires dos meus caminhos toda injustiça, toda inveja e toda intenção maligna, escondida por trás de palavras falsas ou atitudes disfarçadas. Que nenhuma armadilha preparada contra mim prospere, conforme está escrito em Isaías 54. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Dá-me sabedoria para agir com honestidade, paciência para suportar os dias difíceis e proteção contra todo ambiente carregado de maldade e confusão. Meu Jesus, quando eu me sentir sem forças para continuar, lembra-me de que o Senhor permanece comigo mesmo nos desertos da vida. Há dias em que o coração se cala porque já sofreu demais. E há momentos em que a alma se sente cansada de lutar contra problemas que parecem não terminar. Mas hoje eu escolho levantar meus olhos para Ti, porque sei que a cruz não representa derrota, mas vitória, redenção e esperança viva. Que eu jamais me esqueça de que o Senhor carregou dores reais, enfrentou rejeição e suportou o sofrimento, e ainda assim permaneceu obediente ao Pai. Ensina-me a confiar mesmo quando eu não consigo enxergar o caminho completo diante de mim. Senhor, visita também aqueles que se sentem perseguidos por energias negativas, ambientes pesados e situações que parecem sugar a paz diariamente. Que Tua presença desfaça toda a atmosfera de medo e retire dos meus caminhos aquilo que não vem de Ti. Se houver pessoas alimentando discórdia, falsidade ou desejos ruins contra a minha vida, eu peço que o Senhor me esconda debaixo da Tua proteção e transforme meu coração para que eu não responda ao mal com mais maldade. Que eu tenha serenidade para permanecer firme e sabedoria para não permitir que o ódio encontre espaço dentro da minha alma. E se esta oração estiver alcançando alguém que deseja proteção para sua casa, escreva apenas a palavra proteção, como um gesto simples de fé e entrega diante de Deus. Cristo amado, fortalece minha fé nos dias em que tudo parece demorar além do que eu consigo suportar. Muitas vezes eu oro e o silêncio parece longo, mas eu não quero abandonar Tua presença por causa da espera. A Tua palavra declara em João 16, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que essa verdade permaneça viva dentro de mim quando surgirem notícias difíceis, perdas inesperadas ou situações que tentem me fazer desistir. Ensina-me a confiar mais no Teu cuidado do que no medo que tenta dominar meu coração. Eu peço também, Senhor, que Tua luz alcance cada pessoa desta família espiritual que ora agora comigo. Que os lares sejam guardados,
que os relacionamentos sejam restaurados e que os pensamentos carregados de tristeza encontrem descanso em Ti. Que haja reconciliação onde existe afastamento, calma onde existe tensão e esperança onde existe desânimo. Que São Bento inspire cada coração a buscar uma vida mais próxima de Deus, mais firme na oração e mais resistente às tentações que tentam enfraquecer a fé diariamente. Que ninguém aqui se sinta abandonado, porque o Senhor conhece cada lágrima escondida e cada batalha travada em silêncio. Pai, eu te peço discernimento para reconhecer aquilo que precisa sair da minha vida. Retira hábitos que me afastam de Ti, palavras que ferem, atitudes impulsivas e pensamentos que alimentam medo e desespero. Purifica minha mente e ensina-me a caminhar em retidão. Que a cruz de Cristo diante de mim seja lembrança constante de que existe um caminho de verdade, misericórdia e salvação. A Tua palavra diz em Filipenses 4: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica. Por isso, eu apresento diante de Ti tudo aquilo que pesa sobre meu coração neste dia. Jesus, guarda meus passos quando eu sair de casa. Guarda minhas palavras quando eu estiver cercado de conflitos e guarda meu coração para que eu não me perca em meio às pressões deste mundo. Livra-me das decisões precipitadas, dos caminhos enganosos e das oportunidades que parecem boas, mas escondem destruição. Que Teu Espírito Santo me conduza com sabedoria, assim como conduziu homens e mulheres fiéis ao longo das Escrituras. Que eu aprenda a reconhecer Tua voz acima do barulho das preocupações e acima das vozes que tentam apagar minha esperança. Senhor, enquanto esta oração alcança tantos corações, eu te peço que Tua paz permaneça sobre cada pessoa que está ouvindo agora. Que a proteção de Cristo esteja diante de cada porta, de cada família e de cada mente cansada. Que todo mal lançado contra Teus filhos perca a força diante da Tua presença poderosa. Que a fé seja renovada, que a esperança volte a florescer e que ninguém se esqueça de que o Senhor continua sendo refúgio seguro em tempos difíceis. E se esta oração tocou profundamente o coração de alguém, que essa pessoa continue caminhando conosco em oração, acompanhando este canal para fortalecer a fé todos os dias. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante da Tua presença com o coração cansado, mas ainda cheio de esperança, pedindo que a lembrança da medalha de São Bento permaneça sobre minha vida como sinal de fé verdadeira, de perseverança e de confiança no Teu poder. Assim como Teu servo enfrentou o mal sem abandonar a oração e sem recuar diante das perseguições, eu também peço forças para continuar caminhando, mesmo quando tudo parece pesado demais. Há dias em que o silêncio da dor aperta a alma. Há momentos em que as portas parecem fechadas e o desânimo tenta dominar meus pensamentos. Mas eu lembro da Tua palavra quando diz: porque para Deus nada é impossível. E é nessa verdade que eu descanso agora, entregando diante do Senhor aquilo que já não consigo carregar sozinho. Meu Deus, eu te peço que todo veneno espiritual lançado contra a minha vida seja desfeito pelo poder da cruz de Cristo. Assim como a tradição da vida de São Bento recorda a vitória sobre aquilo que tentaram usar para destruí-lo. Que o Senhor quebre toda palavra negativa, toda inveja silenciosa, toda maldade escondida e toda obra que tenha trazido confusão, tristeza e atraso sobre meus caminhos. Que a luz de Jesus alcance os lugares da minha vida onde eu já não consigo enxergar saída. A Tua palavra declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? E eu me apego a essa promessa verdadeira para não permitir que a angústia domine meu coração. Pai amado, existem batalhas que ninguém vê, lágrimas que caem em silêncio e feridas que foram abertas por tantos anos de espera, de perdas
e de frustrações. Por isso, eu te peço que visites agora as áreas da minha vida que ficaram paradas no tempo. Que aquilo que foi bloqueado seja liberado segundo a tua vontade. Que os caminhos travados sejam alinhados pela tua mão poderosa e que toda corrente invisível seja quebrada em nome de Jesus Cristo. Se alguém que está ouvindo esta oração sente que sua vida ficou presa em ciclos de sofrimento, que escreva com fé o próprio nome ou a palavra libertação, apresentando diante do Senhor aquilo que precisa ser restaurado. Senhor Jesus, Tu conheces cada sonho abandonado por causa do medo, cada projeto interrompido pelas dificuldades e cada coração que quase desistiu depois de tantas decepções. Mas hoje eu te peço coragem para continuar, assim como está escrito no Evangelho. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu corro para os teus braços, porque somente o Senhor pode trazer descanso verdadeiro para a alma aflita. Que a presença de Cristo entre dentro desta casa, alcance esta família e toque profundamente aqueles que se sentem sem direção. Meu Deus, eu oro também pelas pessoas que carregam um peso espiritual tão grande que já não conseguem mais sentir alegria. Que o Senhor visite agora aqueles que dormem preocupados, que acordam desanimados e que lutam diariamente contra pensamentos de derrota. Que a intercessão de São Bento inspire uma vida de oração firme, de confiança e de resistência diante do mal. Que o sinal da cruz seja lembrado não como superstição, mas como testemunho da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. E que toda influência que tenta afastar esta pessoa da presença de Deus seja desfeita pela autoridade do nome de Jesus. Pai querido, eu te entrego aquilo que parecia impossível de mudar. Entrego relacionamentos feridos, portas profissionais fechadas, sonhos interrompidos, enfermidades da alma e preocupações que roubam a paz durante a noite. A tua palavra diz em Romanos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo sem entender tudo o que aconteceu até aqui, eu escolho confiar no teu cuidado. Dá-me sabedoria para esperar o teu tempo sem perder a fé, e dá-me discernimento para reconhecer os caminhos que vêm do Senhor. Senhor, quebra agora toda a amarra espiritual que tenha trazido atraso e sofrimento sobre minha caminhada. Se houver cadeias invisíveis de medo, culpa, opressão ou tristeza profunda, eu te peço que o teu Espírito Santo visite cada área da minha vida com misericórdia e verdade. Que nenhuma palavra maligna tenha mais força do que a tua voz. Que nenhuma escuridão permaneça onde a tua luz entra. E se alguém estiver ouvindo esta oração em favor de um filho, de uma mãe, de um esposo ou de alguém amado, que apresente agora esse nome diante do Senhor nos comentários, confiando que Deus vê até aquilo que ninguém consegue explicar. Jesus Cristo, ensina-me a permanecer firme como São Bento permaneceu, sem abandonar a oração nos dias difíceis e sem permitir que o coração se endureça por causa das lutas. Muitas vezes eu quis desistir porque as respostas demoraram, mas hoje eu te peço perseverança. Que eu não seja vencido pelo cansaço espiritual, que eu aprenda a confiar mesmo quando não enxergar resultados imediatos. Pois está escrito: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Renova também minhas forças neste momento, Senhor. Meu Deus, visita cada lar representado nesta oração. Que haja paz onde existe conflito, reconciliação onde existem feridas e esperança onde o sofrimento tentou apagar a vontade de continuar. Que a presença de Jesus alcance os quartos, as salas, os ambientes de trabalho e os caminhos daqueles que clamam por socorro. Afasta toda a presença de violência, de mentira, de desunião e de perturbação. Que a tua mão poderosa sustente aqueles que estão financeiramente aflitos e abra oportunidades honestas e dignas para quem precisa recomeçar.
Pai de misericórdia, eu te peço que restaures aquilo que ficou destruído dentro de mim. Há dores que foram escondidas atrás de sorrisos, há lembranças que ainda machucam e há palavras recebidas no passado que continuam ferindo o coração. Mas eu creio que Jesus continua sendo aquele que cura, levanta e transforma vidas. A tua palavra declara: Ele cura os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Por isso, eu te peço cura para a alma, equilíbrio para a mente e serenidade para enfrentar cada batalha sem perder a fé. Senhor, que a medalha de São Bento seja lembrada nesta oração como um chamado constante à confiança em Cristo e à rejeição de tudo aquilo que nos afasta do teu amor. Que eu tenha coragem para abandonar caminhos errados, para resistir às tentações e para permanecer fiel mesmo em meio às dificuldades. Livra-me das influências que enfraquecem minha comunhão contigo e conduz meus passos para perto da tua vontade. Se alguém sente que precisa de um novo começo espiritual, que escreva a palavra recomeço, entregando diante de Deus o desejo sincero de viver dias diferentes. Jesus amado, eu coloco diante de ti tudo aquilo que ficou parado por tanto tempo, acreditando que o Senhor ainda tem poder para restaurar o que parecia perdido. Onde houver tristeza, derrama consolo. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver portas fechadas, concede direção e sabedoria segundo a tua vontade. Que a fé não se apague dentro do meu coração e que eu continue caminhando mesmo nos dias difíceis, lembrando sempre da tua palavra que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Senhor Jesus Cristo, nesta noite eu me coloco diante da tua presença com o coração aberto, reconhecendo que sem ti eu nada posso fazer. Assim como está escrito no Evangelho de João: Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu não desejo caminhar guiado apenas pelas minhas emoções ou pelos impulsos deste mundo, mas quero aprender a depender da tua direção em cada escolha, em cada decisão e em cada passo da minha vida. Peço também a intercessão de São Bento, homem que buscou viver em fidelidade ao Evangelho e resistiu às tentações com firmeza espiritual. Que nesta noite eu seja fortalecido para vencer tudo aquilo que tenta roubar minha paz, minha coragem e minha perseverança. Pai amado, tu conheces as minhas necessidades materiais e emocionais antes mesmo que eu consiga colocá-las em palavras. Tu sabes das preocupações silenciosas, das contas que precisam ser pagas, das portas que ainda não se abriram e das decisões que têm pesado sobre os meus pensamentos. Por isso, eu te peço sabedoria, porque a tua palavra declara em Tiago: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Derrama sobre mim discernimento para não agir pela ansiedade, nem pelo medo, mas pela direção do teu Espírito. Se alguém que ora comigo nesta noite também precisa de clareza para tomar decisões importantes, que escreva nos comentários apenas a palavra sabedoria como um sinal de fé e de entrega diante do Senhor. Jesus, afasta de mim o desânimo que tantas vezes tenta me prender no meio do caminho. Existem batalhas que cansam a alma, dias em que o corpo perde as forças e momentos em que a mente fica confusa sem saber para onde seguir. Mas eu me lembro do que está escrito no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não permitas que eu fique paralisado pela tristeza, pela insegurança ou pelas vozes negativas que dizem que nada vai mudar. Levanta meu interior com esperança verdadeira, não baseada em ilusões humanas, mas na confiança de que tu continuas cuidando dos teus filhos, mesmo nas noites mais difíceis. Senhor, livra-me também da procrastinação,
da distração e da falta de disciplina que muitas vezes impedem o crescimento da minha vida espiritual, emocional e profissional. Quantas oportunidades são perdidas porque o coração se enfraquece? Quantos sonhos ficam esquecidos porque falta perseverança? Eu não quero viver adiando aquilo que precisa ser feito. A tua palavra ensina em Colossenses: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Que eu tenha coragem para agir, responsabilidade para cumprir meus deveres e constância para permanecer firme, mesmo quando os resultados demorarem a aparecer. Dá-me equilíbrio para trabalhar sem cair na exaustão e descansar sem cair na acomodação. Nesta noite, eu te apresento o fruto do meu trabalho. Cada esforço, cada tentativa, cada pequeno passo que ninguém vê, mas que o Senhor conhece perfeitamente. Abençoa aquilo que minhas mãos produzem, guarda minha fonte de sustento e não permitas que falte o necessário dentro da minha casa. Que eu nunca coloque minha confiança apenas no dinheiro, mas também não viva preso à escassez, ao medo constante e à insegurança. A tua palavra diz no Salmo 90: confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que tudo aquilo que for construído em honestidade, verdade e justiça seja sustentado pela tua misericórdia. Senhor Jesus, eu não peço prosperidade movida pela ganância, pelo orgulho ou pelo desejo de parecer maior do que os outros. O que eu peço é dignidade, equilíbrio e condições para viver de maneira honesta diante de Ti. Ensina-me a usar os recursos com responsabilidade, sem avareza e sem desperdício. Que o meu coração nunca se afaste da simplicidade do Evangelho. Está escrito em Provérbios: não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Que eu aprenda a viver contente, mantendo a fé tanto nos tempos de abundância quanto nos períodos de espera. São Bento, servo fiel de Deus, intercede por todos aqueles que estão lutando contra pensamentos confusos, contra a falta de direção e contra a sensação de estarem perdidos dentro da própria vida. Que o exemplo da tua perseverança inspire cada pessoa que ouve esta oração a permanecer firme na caminhada com Cristo. Que toda influência maligna, toda perturbação da mente e toda armadilha que tenta afastar os filhos de Deus do caminho da verdade seja quebrada pela autoridade do nome de Jesus. Porque está escrito em Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que esta força alcance agora cada lar, cada família e cada coração aflito. Pai, olha também para aqueles que carregam preocupações emocionais profundas. Há pessoas que sorriem diante dos outros, mas choram em silêncio quando a noite chega. Existem feridas escondidas, medos guardados e angústias que só o Senhor conhece completamente. Por isso, eu te peço cura interior, equilíbrio emocional e descanso para a mente cansada. Que o teu espírito traga serenidade onde existe confusão e esperança, onde o coração já estava desistindo. Se alguém deseja apresentar nesta oração o nome de um familiar que precisa de força e renovação, que escreva esse nome com fé diante de ti, crendo que nenhuma vida está esquecida pelo teu amor. Jesus amado, ensina-me a permanecer firme mesmo quando eu não enxergar resultados imediatos. Muitas vezes queremos respostas rápidas, mas o Senhor trabalha também nos processos silenciosos. Dá-me paciência para compreender o tempo certo de cada coisa e maturidade para não abandonar aquilo que ainda está sendo preparado por tuas mãos. Como está escrito em Isaías: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Renova minhas forças nesta noite para que eu não pare no meio da caminhada. Eu te peço, Senhor, que a minha casa seja guardada pela tua presença. Que haja paz dentro do meu lar,
respeito entre os familiares e união em meio às dificuldades. Afasta discussões constantes, palavras duras, desentendimentos e tudo aquilo que destrói a harmonia da família. Que a tua luz alcance cada cômodo desta casa e que nenhuma influência contrária ao teu amor permaneça aqui. Que o exemplo de fé de São Bento inspire proteção espiritual sobre todos aqueles que buscam viver em obediência ao Senhor. Pai querido, eu também te peço direção para os caminhos profissionais e para as escolhas que preciso fazer. Fecha as portas que podem me afastar da tua vontade e abre aquelas que cooperam para o meu crescimento com honestidade e paz. Livra-me de decisões precipitadas e de caminhos que parecem bons aos meus olhos, mas que podem trazer sofrimento adiante. A tua palavra diz em Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Que eu aprenda a ouvir a tua voz acima das pressões, das dúvidas e dos ruídos deste mundo. Senhor Jesus Cristo, nesta noite eu descanso minha alma diante de ti e entrego tudo aquilo que tem pesado sobre meus pensamentos. Que o teu cuidado me acompanhe enquanto eu durmo e que a tua presença permaneça comigo quando o novo dia chegar. Fortalece minha fé para continuar lutando com dignidade, trabalhando com honestidade e vivendo segundo a tua vontade. Que cada pessoa que participou desta oração encontre em ti renovação, equilíbrio e coragem para seguir adiante. E se esta oração falou ao coração de alguém, que continue acompanhando este canal para permanecer unido em fé e oração diante da tua presença. Senhor Jesus Cristo, neste momento eu me coloco diante da tua presença com o coração aberto, reconhecendo que sem ti eu nada posso fazer. Quando esta oração clama: Senhor, tende piedade de nós, eu uno minha voz a esse pedido sincero, porque conheço minhas fraquezas, minhas limitações e os dias em que o cansaço parece maior do que a esperança. Tu conheces aquilo que ninguém vê, as preocupações escondidas, as noites silenciosas, as lágrimas que foram derramadas sem testemunhas. E mesmo assim, Senhor, a tua palavra declara em Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Por isso, eu me aproximo de ti com humildade, pedindo que a tua compaixão alcance minha casa, minha mente e minha família. Que São Bento interceda para que eu permaneça firme na fé, vigilante contra tudo aquilo que tenta afastar meu coração da presença de Deus. Pai amado, assim como teu filho multiplicou os pães diante da multidão cansada e faminta, eu também peço que o Senhor multiplique os recursos necessários dentro do meu lar. Multiplica o alimento, multiplica a provisão, multiplica as oportunidades honestas, multiplica a sabedoria para administrar aquilo que chega às minhas mãos. Que nunca falte o pão de cada dia sobre a mesa daqueles que dependem de mim. A tua palavra diz no Evangelho de Mateus: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Então eu entrego ao Senhor minhas preocupações financeiras, meus medos em relação ao amanhã e todas as portas que ainda não se abriram. Se alguém que está ouvindo esta oração deseja apresentar diante de Deus o nome de sua família ou de alguém que necessita de provisão, que faça isso agora com fé e sinceridade no coração. Senhor, eu peço também pela paz dentro da minha casa. Existem batalhas que não são vistas pelos olhos humanos, mas são sentidas no silêncio das relações feridas, nas palavras duras, nas mágoas acumuladas e nos ambientes carregados de tensão. Que o Senhor visite cada canto do meu lar e derrame reconciliação onde houver distância, calma onde houver desespero e compreensão onde houver conflitos. Que São Bento, conhecido por sua vida de oração e vigilância espiritual,
Inspire minha família a permanecer firme nos caminhos do bem. Que nenhuma raiz de inveja, divisão ou rancor encontre espaço dentro do nosso coração. E como está escrito em João: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Que essa paz verdadeira permaneça conosco. Espírito Santo de Deus, fonte de luz e discernimento, ilumina minhas decisões. Quantas vezes eu me vejo perdido sem saber qual direção seguir. Quantas vezes o medo tenta confundir minha mente e enfraquecer minha confiança. Mas hoje eu peço que tua sabedoria conduza meus passos, que eu não caminhe guiado apenas pela emoção, pelo impulso ou pela ansiedade, mas pela verdade e pela prudência que vem do alto. A tua palavra declara em Tiago: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então eu peço sabedoria para trabalhar, para falar, para agir, para criar meus filhos, para cuidar daqueles que amo e para enfrentar os desafios sem perder a fé. Senhor Jesus, fortalece aqueles que estão cansados emocionalmente. Existem pessoas que sorriem diante de todos, mas carregam dentro de si um peso silencioso. Existem corações abatidos pelo medo, pela solidão, pelas decepções e pela sensação de incapacidade. Eu peço que tua presença alcance essas vidas agora. Que o teu consolo abrace quem já não consegue encontrar forças sozinho. A tua palavra diz no Salmo 34, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Que ninguém se sinta esquecido diante de ti. Se alguém desejar, pode comentar apenas a palavra misericórdia como um gesto simples de fé e entrega diante de Deus. São Bento, servo fiel que escolheu a disciplina da oração e da obediência ao Senhor, intercede para que eu tenha perseverança nos dias difíceis. Muitas vezes eu começo cheio de esperança, mas o desânimo tenta me parar no caminho. Ensina-me a permanecer firme, mesmo quando as respostas demoram, mesmo quando as lutas parecem grandes demais. Que eu não abandone minha fé por causa das tempestades. Que minha confiança esteja firmada em Cristo, porque está escrito em Hebreus: conservemos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Que meu coração aprenda a descansar na fidelidade de Deus. Pai querido, eu coloco diante de ti aqueles que estão enfrentando enfermidades físicas e emocionais. Visita os hospitais, os lares, os quartos silenciosos onde existem pessoas lutando contra dores, exames difíceis e diagnósticos preocupantes. Que tua mão alcance quem precisa de força para continuar. Dá ânimo aos que estão abatidos e esperança aos que se encontram desanimados. Jesus, durante teu ministério, tu olhaste para os enfermos com compaixão verdadeira e a tua palavra registra que levou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Por isso eu peço alívio, cuidado e renovação para todos os que sofrem neste momento. Senhor, guarda também minha mente contra pensamentos de derrota, medo e desesperança. Em um mundo cheio de inquietações, notícias difíceis e pressões constantes, eu preciso da tua proteção interior. Não permitas que a ansiedade domine meu coração, nem que o desespero me afaste da confiança em ti. Ensina-me a lançar sobre o Senhor todas as minhas preocupações, porque como está escrito em 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que eu me lembre diariamente de que o Senhor continua cuidando de cada detalhe da minha vida, mesmo quando eu não consigo enxergar claramente os caminhos. Jesus amado, eu te peço pelas pessoas que trabalham arduamente para sustentar suas famílias. Muitos acordam cedo, enfrentam dificuldades, carregam responsabilidades pesadas e ainda assim continuam lutando com dignidade. Abençoa cada trabalhador, cada mãe, cada pai, cada avó, cada jovem que busca uma oportunidade honesta.
Abre portas de trabalho, concede direção e fortalece aqueles que estão desanimados pela espera. Que nunca falte coragem para continuar tentando. E se alguém que acompanha esta oração deseja apresentar seu próprio nome ou o nome de alguém que precisa de uma porta aberta, que faça isso agora em oração, confiando que Deus ouve até mesmo o clamor silencioso. Pai de misericórdia, ajuda-me a permanecer distante do orgulho, da dureza de coração e das palavras que ferem. Que eu aprenda a agir com bondade, paciência e domínio próprio, mesmo diante das dificuldades. A tua palavra ensina em Efésios: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Purifica meus pensamentos e minhas atitudes, para que minha vida reflita mais do teu amor e menos das minhas fraquezas humanas. Que São Bento inspire em mim uma vida de vigilância espiritual, oração constante e fidelidade aos ensinamentos de Cristo. Senhor Jesus Cristo, eu entrego ao teu cuidado aqueles que estão vivendo tempos de incerteza. Há pessoas que perderam algo importante, pessoas que enfrentam despedidas, mudanças inesperadas e caminhos desconhecidos. Em meio a tudo isso, peço que o Senhor sustente cada coração com tua presença. Que ninguém caminhe sozinho. Que o teu Espírito traga direção quando houver dúvidas e esperança quando tudo parecer confuso. Como está escrito no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que essa verdade fortaleça nossa confiança diariamente. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade das nossas fraquezas, dos nossos medos e das nossas falhas. Derrama sobre nós a tua graça. Conduz nossos passos em segurança e ajuda-nos a permanecer firmes na fé, mesmo em meio às lutas da vida. Que São Bento interceda para que jamais nos afastemos da presença de Cristo e que o Espírito Santo continue iluminando nossas decisões, fortalecendo nossa esperança e trazendo paz ao nosso coração. Se esta oração tocou sua vida, acompanhe este canal para continuar orando conosco e fortalecendo sua fé dia após dia. Senhor Jesus Cristo, nesta oração, eu me coloco diante da tua presença com o coração aberto, trazendo minha casa, minha família e todos os meus caminhos para debaixo da tua proteção. Assim como São Bento permaneceu firme contra as armadilhas do mal e escolheu viver em obediência ao Senhor, eu também peço forças para permanecer guardado pela tua graça em cada passo da minha vida. Que toda sombra de medo, toda influência negativa, toda palavra carregada de inveja e toda intenção maligna sejam afastadas do meu lar. Tua palavra diz no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então eu oro para que essa promessa alcance cada cômodo da minha casa, cada pessoa da minha família e cada lugar por onde eu passar. Jesus, tu conheces as preocupações silenciosas que muitas vezes ninguém vê. Tu sabes das noites em que a mente se cansa, tentando encontrar soluções, das portas que parecem fechadas, das oportunidades que não chegam e das incertezas que tentam enfraquecer a esperança. Por isso, eu coloco diante de ti toda escassez e toda instabilidade, confiando que o Senhor continua sendo o Deus da providência. A tua palavra declara em Filipenses 4:19, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que essa verdade fortaleça quem está ouvindo esta oração agora, especialmente aqueles que lutam para sustentar sua família com dignidade e honestidade. São Bento, homem de oração e perseverança, ajuda-nos a buscar refúgio em Deus quando as dificuldades tentarem roubar nossa paz. Que o exemplo da tua fé nos inspire a rejeitar aquilo que afasta o coração do Senhor e a escolher caminhos corretos, mesmo quando forem mais difíceis.
Jesus, protege os trabalhadores cansados, aqueles que saem cedo, os que procuram emprego, os que sustentam a casa com esforço diário e também os que vivem dias de incerteza financeira. Que as mãos de cada pessoa sejam abençoadas para produzir com dignidade, responsabilidade e sabedoria. Se você sente necessidade de uma porta aberta em sua vida profissional, pode escrever nos comentários apenas a palavra providência, apresentando diante de Deus aquilo que está guardado dentro do seu coração. Pai amado, eu peço que nenhuma falta domine este lar, que nunca falte o pão, a serenidade, a união e o necessário para viver com dignidade. Que toda provisão venha de forma honesta, limpa e justa, porque a tua palavra ensina em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Então afasta de nós todo caminho enganoso, toda proposta que fere a consciência e toda escolha que possa nos afastar da tua vontade. Dá-nos discernimento para administrar aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos e equilíbrio para não sermos dominados pela ansiedade deste mundo. Jesus Cristo olha também para aqueles que carregam preocupações dentro da própria família. A pessoa sofrendo com desentendimentos, palavras duras, afastamentos e feridas emocionais que ninguém mais percebe. Eu peço que tua paz visite cada relacionamento dentro desta casa. Que onde houver frieza, o Senhor derrame reconciliação. Onde houver tensão, o Senhor derrame calma. Onde houver tristeza, o Senhor derrame esperança. Assim como está escrito em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa declaração alcance os lares representados nesta oração e fortaleça famílias inteiras na tua presença. Senhor, guarda também os nossos caminhos fora de casa. Protege-nos nas ruas, no trabalho, nas viagens e em cada decisão importante. Livra-nos de acidentes, armadilhas, más companhias e escolhas precipitadas. Que a cruz de Cristo esteja diante de nós e que a fé ensinada por São Bento nos lembre constantemente que nenhum mal é maior do que o teu poder. Quando o medo tentar dominar o coração, traz à memória aquilo que está escrito em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Meu Deus, eu também te apresento aqueles que se sentem cansados por lutar tanto e ainda assim não enxergarem resultados. Quantas pessoas estão ouvindo esta oração enquanto carregam dívidas, preocupações e pensamentos que pesam sobre a alma? Mas hoje eu peço que o Senhor renove as forças de cada coração abatido, que o desânimo não tenha a última palavra, que a esperança volte a florescer mesmo em meio às dificuldades. Se esta oração representa o que você deseja para a sua casa, escreva o nome da sua família ou de alguém que precisa de proteção, colocando essa pessoa diante do cuidado do Senhor. Jesus amado, ensina-nos a viver com prudência e confiança. Que a abundância, quando chegar, não nos afaste da humildade e que as dificuldades não destruam nossa fé. Livra-nos da comparação, da ganância e da inquietação constante. Dá-nos contentamento sem acomodação e coragem sem arrogância. Que possamos trabalhar com honestidade, repartir com generosidade e reconhecer que tudo vem das tuas mãos. Como está escrito em Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Senhor, eu oro também contra toda palavra negativa lançada sobre esta casa, toda inveja, toda maldade escondida, toda intenção destrutiva e toda seta espiritual contrária sejam quebradas pelo poder do teu nome. Não permitas que o mal encontre espaço onde a tua presença habita, que o sinal da cruz nos lembre diariamente do sacrifício de Cristo e da vitória conquistada sobre o pecado e sobre as trevas.
Assim como São Bento resistiu às tentações e permaneceu firme na fé, fortalece-nos para permanecermos guardados espiritualmente com pensamentos limpos, coração vigilante e confiança no Senhor. Pai querido, visita agora aqueles que estão aflitos por causa do futuro. Há pessoas que têm medo do amanhã, medo de perder aquilo que conquistaram, medo de não conseguirem continuar sustentando seus filhos e sua casa. Mas tua palavra declara em Salmos 37, 25: Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Que essa promessa traga consolo para quem está cansado de lutar. Que o Senhor abra portas certas, envie oportunidades corretas e conduza cada passo segundo a tua vontade. Jesus Cristo, cobre esta casa com tua misericórdia. Que haja descanso para a mente cansada, força para quem está desanimado e direção para quem se sente perdido. Que o ambiente deste lar seja preenchido pela paz que vem do Senhor. Afasta toda perturbação, toda divisão e toda opressão espiritual. Que a presença de Deus seja sentida nas conversas, nas refeições, no trabalho diário e até nos momentos silenciosos. Se você deseja apresentar sua casa diante de Deus nesta oração, pode escrever apenas "Minha casa pertence ao Senhor", fortalecendo sua fé enquanto entrega seu lar aos cuidados divinos. Senhor Jesus, eu termino esta oração confiando que nenhuma dificuldade é maior do que o teu cuidado. Mesmo quando os dias forem difíceis, mesmo quando houver lutas inesperadas, eu escolho permanecer debaixo da tua proteção e da tua vontade. Que São Bento interceda para que tenhamos firmeza espiritual, coragem diante das provações e perseverança para continuar caminhando com fé. Guarda nossa casa, nossa família, nosso trabalho e nossos caminhos. Sustenta-nos com tua graça e não permitas que nos afastemos da tua presença, porque somente em ti encontramos segurança, direção e verdadeira paz. Ao chegar ao fim desta oração, eu compreendo que a noite pode até trazer silêncio, mas Deus continua agindo mesmo quando meus olhos não conseguem ver. Assim como no início desta oração, eu me coloquei sob a proteção da Santa Cruz, agora termino este momento renovando minha confiança no Senhor. Pela intercessão de São Bento, eu entrego minhas preocupações, meus caminhos e meu descanso nas mãos de Deus. Que minha mente encontre paz, que meu coração descanse em segurança e que a presença do Senhor permaneça comigo durante toda esta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.